Bom dia, vamos estudar a Bíblia. 2 Coríntios capítulo 11, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. O tema da nossa mensagem é: saiba como Deus zela por você. 2 Coríntios 11, de 1 a 6. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente, que não tendes recebido, ou evangelho diferente, que não tendes abraçado, a esse, de boa mente, o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Amém? Vamos orar? Senhor, louvamos o Teu nome, pedimos a Ti que fale conosco nessa manhã, por Tua palavra, que o Senhor derrame da Tua graça e poder em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo se humilhou para explicar à igreja de Corinto que o seu sentimento era de zelo por ela. Então o apóstolo Paulo estava mostrando para aqueles irmãos de Corinto que ele tinha zelo. E ele faz uma comparação até, ele diz que o zelo que ele tinha era o zelo de Deus. O que podemos notar nesse texto é que nunca foi fácil pregar o Evangelho de Cristo. Sempre houveram os opositores, impostores que queriam tirar proveito do povo. Então sempre houveram os impostores. Aqueles que olhavam para Paulo pregando, e lá uma plateia boa, uma plateia grande, Paulo expondo o Evangelho e as pessoas recebendo a Cristo, e aqueles outros estavam lá, porque você acha que os opositores surgem de onde? Os opositores não vêm de fora. Muitas vezes eles estão dentro, eles estão ali, e eles falam assim, se fosse comigo era diferente. A Bíblia fala de Absalão. Absalão ficava na porta do templo dizendo, se fosse eu, comigo não é assim, não seria assim. Então o apóstolo Paulo estava vendo tudo aquilo, ele fazia uma leitura do seu dia, ele sabia as coisas que estavam acontecendo ali no meio do povo, e ele vendo que aquela igreja era uma igreja como? Uma igreja humilde, uma igreja simples, um povo que tinha um coração bom, e aí eles pensavam o quê? O apóstolo Paulo pensava o quê? Esse povo vai acabar recebendo um impostor, e o impostor vai trazer um evangelho diferente, vai mostrar um Cristo diferente, e aí eles acabarão indo atrás, e eles vão se perder. Por que ele estava falando isso para essa igreja? Porque ele tinha zelo, ele queria ir para o céu. Sim, nós vimos na semana passada, que é o texto mais à frente, da semana passada foi do versículo 16 em diante, ao 33, aí ele fala que ele queria ir para o céu. O desejo de Paulo era encerrar logo a sua carreira, era logo ir para o céu para estar com Cristo, que ele diz que era muito melhor, mas ele achava que ele precisava estar ainda com o povo. Por quê? Porque ele sabia que o povo ainda precisava da sua
contribuição, né, com o evangelho da verdade. Então nós precisamos ficar atentos, por quê? Porque assim como foi no dia de Paulo, é hoje. Assim como tinham impostores lá nos dias de Paulo, os impostores estão aqui nos nossos dias hoje. E aí, antigamente era interessante, né? Os pastores tinham o seu rebanho ali diante dele. Então o pastor pregava, a igreja estava ali. Mas hoje, o pastor prega aqui, mas tem outro que prega pela internet, prega pela televisão, prega pelo rádio, prega por tudo quanto é lugar, né? Vai na casa das pessoas, levar o quê? Levar um evangelho diferente. Quantas igrejas não foram divididas, né? Outros dizem rachadas nos nossos dias. Então a gente está vendo toda hora, irmãos, sempre recebo notícia de pastores chorando porque os seus rebanhos, que, para ganhar é difícil, é suor, é trabalho, estudo, leitura, oração, e de repente lá na meia hora lá, vem alguém e leva a metade. Aí você pode dizer, tá, mas a igreja não é dele. Não é, eu sei, também sei, mas o trabalho que deu deveria ser valorizado. Mas é assim que acontece. O apóstolo Paulo estava aqui preocupado com a postura da igreja de Coríntios. Observe o versículo 2. Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, olha, eu tenho me preocupado em pregar para vocês o evangelho da verdade. Eu tenho me preocupado em pregar para vocês o evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo é o evangelho que vai cuidar do seu interior, para que você não se corrompa. Aí, ele usa a imagem de uma noiva. A noiva hoje a imagem da noiva aqui é aquela noiva antiga, né? A noiva antiga era como? Virgem. A noiva antiga, elas usavam até a flor da laranjeira. A flor da laranjeira, você sabia que é um símbolo da pureza? É uma das flores mais agradáveis, cheirosas, né? É o símbolo da pureza. E as noivas do passado, não é que hoje não tenha, não, né? Ainda tem, elas estão aí. Mas o que acontecia? As noivas se casavam de branco. Era o quê? O tipo da pureza, né? Mostrando que elas eram puras. Hoje noiva casa de tudo quanto é cor, né? De preto, de azul, de qualquer jeito, de chapéu, sem chapéu, né? Mas antigamente tinha um padrão. O padrão era branco. E quando a noiva não casava de branco, sabe o que acontecia? A plateia, o povo que estava lá, olhava assim: não é branco não. Por quê? As pessoas aguardavam o quê? Pureza. A noiva está sendo apresentada ao seu noivo pura, e é essa pureza que Paulo estava falando, de apresentar essa igreja a Cristo, como noiva ao noivo. Então, o que acontece com os impostores? Os impostores não estão nem aí para a pureza, os impostores não estão nem aí para Cristo, para o Cristo verdadeiro. Eles mostram o Cristo de várias formas, e eles não estão nem aí para a verdade. E aí é um evangelho mais fácil. O que é mais fácil? O evangelho que tem uma linha
que mostra para você que você tem que andar naquela linha. Se você sair para a direita está fora, se sair para a esquerda está fora, você precisa andar na linha. Ou o evangelho que diz para você, não, se você sair para a esquerda ou sair para a direita, não tem problema, não tem nada a ver. Claro que tem a ver. Então o apóstolo Paulo estava com essa preocupação, para que esses irmãos não se perdessem. Por quê? Porque deu trabalho, irmãos. Deu trabalho. Aí, essa pureza que ele fala, você pode abrir Êxodo 20. Vamos fazer o seguinte, um abre Êxodo 20, versículo 5, para a gente ganhar tempo aqui. Outro, Deuteronômio 4, 24. Outro, Efésios 5, 25 a 27. Será que tem gente para tudo isso? Tem gente para tudo isso? Êxodo 20? Êxodo 20, versículo 5. Efésios Efésios 5, 25 a 27. Deuteronômio 4, 24. Caiu isso, irmã. Oi? Caiu aí. Ah, tá. Então, alguém abriu o Êxodo 20, versículo 5? Vai abrir? Versículo 5. 20, versículo 5. Não se ajoelhem com os ídolos nem os adores, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e bisnetos. Até aí. Veja só, Deus estava dizendo para aquele povo assim, ó, não adores outros deuses. Ele estava dizendo, olha, eu sou Deus zeloso. Se vocês fizerem isso, eu vou punir vocês. Então, era esse amor que Paulo estava também apresentando àquela igreja. Aí, Deuteronômio 4, 24. Gabriel. Porque o Senhor, teu Deus, é fogo que consome, é Deus zeloso. Viu? Olha o zelo de Deus. Agora, outro, Efésios 5, 25. Não abriu? Amém. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém. Olha como é que ele quer a igreja. Uma igreja sem mácula, sem ruga, santa e sem defeito. Mas se um impostor chegar diante da igreja, ele vai se preocupar com isso? O impostor não vai se preocupar com isso. O impostor vai chegar diante da igreja, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o que ele quer, ele vai falar o que ele quiser, aquilo que dá na cabeça dele, né? E aí, ainda vai dizer assim, isso não tem nada a ver. E aí, as pessoas vão acreditar, e é mais fácil as pessoas acreditarem no impostor, que pregue a mentira, do que naquele que prega a verdade, naquele que está de fato preocupado com a salvação das pessoas. E falar de salvação, vocês estão ouvindo falar de salvação por aí? Não, salvação é o que importa para nós. Ah, mas eu vou ser curado, eu vou... Olha, se Deus quiser que a gente seja curado, tudo bem. Mas a importância, o que Deus dá mais importância é nós sermos salvos. A Bíblia diz que Deus tem prazer na morte dos seus santos. E a gente luta para não morrer. Tudo bem, a gente tem que lutar mesmo, para não morrer. Mas, se você está com o seu coração ligado ao coração de Cristo,
Deus olha para você com desejo de que você suba. E às vezes a gente vê o irmão, irmãozão de oração, irmão de Bíblia, irmão de compromisso, e a gente vê, poxa, esse irmão é um irmão assim, de Deus. Aí o irmão morre e a gente entra num desespero doido. A gente entra num desespero doido. O irmão morreu. Irmãos, eu sei que a gente vai chorar, porque a gente precisa chorar, porque nós somos seres humanos, somos emotivos, né? Nós somos ligados às pessoas, mas quando o irmão morre, na verdade a gente não deveria ficar como nós ficamos. Por quê? O irmão foi para o céu, foi para a glória. Se ele está no braço do Pai, ele está no lugar ruim? Não, ele está no lugar bom. Mas nós ficamos desesperados quando morre um irmão, mas quando morre ímpio, nós ainda falamos assim, também ela não queria nada com Jesus. Aí que nós deveríamos chorar, irmãos. Aí que nós deveríamos chorar, até porque nós mesmos fomos cúmplices, participamos da perdição daquela pessoa. Muitas vezes não oramos por ela, não falamos do amor de Deus, não damos oportunidade a ela de chegar até nós. Muitas vezes a gente faz o quê com uma pessoa que não é do nosso meio? A gente, mas eu não faço isso. Pode até não fazer com a sua mão lá, mas com a sua palavra, com os seus atos. Muitas vezes nós fazemos com os nossos atos, com as nossas palavras. E aí, depois a gente vai e olha assim, fala, também não queria nada. Será que nós queríamos alguma coisa com ela? Então o apóstolo Paulo estava aqui agora, se humilhando diante dessa igreja. Gente, olha, me aceite, né? Ouça o que eu estou dizendo para vocês, porque eu estou falando com o zelo de Deus. O mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu tenho. Então, me ouçam. Era a preocupação do apóstolo Paulo. Apocalipse 19, 7. Outro pode abrir 21, de 2 a 9. Apocalipse 19, 7, e outro é 21, de 2 a 9, e Oséias 2. Então vou ler aqui, Apocalipse 19, 7. Alegremos-nos, exultemos-nos, e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. As bodas do Cordeiro é a nossa festa. Então tem gente hoje, tem crente hoje, amando mais o churrasco em família do que as bodas do Cordeiro. O churrasco em família é bom? É maravilhoso, muito legal. Tá junto com a nossa família, comendo churrasco, né, conversando, rindo, contando piada, é legal demais. Mas nós temos que nos preparar para a festa do céu, que são as bodas do Cordeiro. E era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo para aqueles irmãos: se preparem para que vocês possam se encontrar com Cristo. O outro texto é Apocalipse 21, 2 a 9. Alguém abriu? Vou ler. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz ainda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Até o 9. Eles lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele lhe será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos,
aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veja qual era a preocupação do apóstolo, de que essas pessoas não caíssem nesse buraco, nessa armadilha, né? E os impostores estão aí, para quê? Trazer armadilha. Ah, você tem que fazer isso, você tem que dar isso, você tem que não sei o quê, mas não é isso, o Evangelho de Cristo não é isso. O Evangelho de Cristo é obedecermos a palavra. Aí, alguém põe lá, sei lá, um objeto, se você tocar nesse objeto, você será curado. Irmãos, nós temos que tocar em Cristo. Lembra da mulher com fluxo de sangue? Ela podia tocar em qualquer coisa, irmãos, mas a mulher falou assim: se eu chegar nele, se eu tocar ainda na orla da veste dele, ficarei curada. Por quê? Ela sabia que era em Cristo que tinha poder, ela sabia que o poder não estava em objeto. E quando ela tocou em Cristo, o que ele disse? Quem me tocou? Mas por que ele disse isso? Porque a Bíblia diz que dele saiu o poder, né? Outra versão diz que saiu virtude. E se você tocar num, sei lá, num objeto, vai sair o quê? O objeto vai falar o quê? Quem me tocou? Não é? Vai sair virtude do objeto? Então cuidado, irmãos, cuidado, 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 cuidado. O mesmo cuidado que Paulo tinha, eu tenho. O amor que nós precisamos trazer para o meio da igreja é o amor de Deus. É o amor de Deus. Então nós precisamos ficar atentos, porque você acha que o impostor vai dizer assim: olha, eu sou impostor e vou pregar para você um Cristo diferente e vou pregar para você um evangelho diferente? Duvido. O impostor vai vir pregando uma coisa que parece verdade e você vai falar assim: poxa, eu não pensei nisso antes, rapaz. Eu já ouvi essa mensagem várias vezes, pastor já pregou isso várias vezes, mas olha, hoje eu tive uma revelação. Não é revelação, é revelamento. Revelamento, não é revelação. Então nós precisamos ficar atentos, nós precisamos ter muito cuidado, porque é a Bíblia que vai ser usada. Eles não vão trazer uma outra Bíblia, vai usar a mesma. Você vai olhar lá, o que ele falar está escrito na sua. Só que ele já tirou você do caminho há muito tempo. Jesus está para cá e ele está mostrando para você que Jesus está lá, ó. Então fique esperto, atento, porque o inimigo não está brincando de ser inimigo. Ele é inimigo de fato. Oséias. Daniel, Oséias 2, 19 e 20. Pode ler? Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade, em misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Nossa, eu estou olhando isso aqui, eu fiquei assim. Falei, rapaz, isso é muito sério. Deus está chamando a gente para um casamento com Ele. E um casamento sem fidelidade, como é que ele fica? O que Deus fala aqui? Desposar-te-ei comigo para sempre. Ele está falando de quê? Quando ele fala para sempre, ele está falando de quê? Só da nossa vida aqui na terra? Não, ele está falando para sempre, ele está apontando para a eternidade. Nós estarmos com Deus na eternidade. Mas tem gente que quer estar com Deus só aqui na terra. Por quê? O camarada não tem responsabilidade, ele não ora. Orar é interessante. O marido que não conversa com a esposa, que relacionamento é esse?
Seu marido não fala com você. Chega em casa, parece que passou por uma cadeira, né? Chega do trabalho, passa para lá, passa para cá, fala nada, dá um beijinho, né? Não, nada. Isso é relacionamento? Não é. Pode ser qualquer outra coisa, menos relacionamento. Mas Deus fala de quê? Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade, em misericórdia. E depois, desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecereis o Senhor. Então o Senhor está dizendo, olha, eu sou tudo isso que você está vendo aí, ó. Você só vai me conhecer se você andar nesse caminho. Então o apóstolo Paulo estava com esse zelo diante daquela igreja, para que aquela igreja não se perdesse. E no versículo 3, volte lá, 2 Coríntios 11, 3, ele fala algo interessante. E já vi muita gente questionar isso aqui também, mas está escrito, né? Veja só. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, peraí, é sério, a serpente enganou a Eva, e você acha que a serpente não está por aí não? Aquela serpente, você acha que ela morreu? O animalzinho que foi usado, já morreu. Mas o espírito daquela serpente está aí. E assim como enganou Eva lá, Paulo estava preocupado para que também não enganasse a igreja de Corinto. E nós hoje precisamos estar preocupados também que não venha nos enredar por caminhos diferentes, em desobediência à palavra de Deus. Deus deu uma ordem, Eva sabia da ordem, e aí ela fez o quê? Ela deu ouvido à serpente. A quem você está ouvindo? Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Cuidado com o que você ouve hoje, porque pode estar levando você para longe da presença do Senhor. Então nós precisamos ficar atentos. O apóstolo Paulo estava ali agora, como uma coluna diante daquela igreja, dizendo, ei, o que Paulo disse em 1 Coríntios 11, você sabe? 1 Coríntios 11, versículo 1, estamos encerrando aqui, tá? 1 Coríntios 11, 1, veja só o que Paulo disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo tinha responsabilidade com a palavra de Deus, Paulo tinha responsabilidade com Cristo. Nós precisamos ficar atentos, porque os impostores não têm responsabilidades com a palavra, não têm responsabilidade com Cristo. Então cuidado com o que você ouve. Cuidado com as coisas que estão entrando pelos seus ouvidos, porque é através da audição que a fé vem. E onde estamos colocando a nossa fé? Não é assim que a Bíblia diz? Que a fé vem pelo ouvir. E aí estamos ouvindo o quê? Dependendo daquilo que a gente está ouvindo, a gente está colocando a nossa fé naquilo. Se a gente estiver ouvindo a palavra de Cristo, a nossa fé vai ser em Cristo. Mas se a gente estiver ouvindo a palavra dos impostores, a nossa fé vai estar naquilo que eles estão pregando para nós, que não é Jesus. Então nós precisamos ficar muito atentos, porque Deus nos quer para Ele. E nós vimos aqui, Deus falando que Ele nos quer para sempre. Então não se perca, não deixe que o inimigo venha tirar você da presença, não deixe que o inimigo venha roubar você de Deus. E que a palavra da verdade esteja no seu coração, e que você possa ser a noiva do Cordeiro. Amém? Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome, por Tua palavra ser ministrada. Pai, por este zelo maravilhoso, por este amor, por este carinho que o Senhor tem por nós, por esse cuidado maravilhoso, Senhor,
Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, que esta palavra possa gerar vida em nós, Senhor, e que ela possa quebrar dentro de nós tudo aquilo que foi construído por palavras negativas. Muitas vezes, Senhor, ouvimos palavras dos impostores achando que é a Tua palavra, mas que o Senhor possa nos ajudar, ó Pai, a identificar, como o Senhor disse em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Isso é, Pai, aquele que identifica a Tua voz, que conhece a voz do Senhor. E o Senhor disse, entrarei e cearei com Ele e Ele comigo. Pai, nos abençoe, Senhor, para que possamos sempre ter os nossos ouvidos fitos à Tua palavra, que possamos identificar, ó Deus, a palavra da verdade, e que possamos andar na palavra da verdade, pois nós somos a noiva do Cordeiro. Pai, queremos viver com o Senhor para sempre. Nos abençoe, Senhor. E agora pedimos a Ti que venha nos despedir em paz deste lugar. Leva-nos em segurança, em nome de Jesus. Igreja de Cristo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos, desde agora para sempre, e que a amada igreja que ama a verdade, que quer viver com Deus para sempre, diga amém. Amém? Deus abençoe os irmãos, rica e abundantemente.